Olá, alunos. Vamos dar continuidade, então, para a gente finalizar os antihistamínicos. Bom, como a gente já falou, quando a gente tem alergia, é por causa principalmente da ação das histaminas que são liberadas por basófilos e mastócitos. Então, o que acontece? Os medicamentos antialérgicos, eles vão fazer o quê? Vão justamente inibir, vão ocupar o lugar da histamina, do receptor, do chamado receptor histamínico, que a gente tem no corpo todo. Receptor histamínico é o que vai receber histamina. Então, o medicamento antialérgico, ele vai chegar no receptor antes que a histamina chegue, evitando, assim, a reação alérgica, ok? A gente tem no nosso corpo, então, o receptor H1, H2 e H3. O H1 é onde os medicamentos atuam. O H2 e o H3, eles ainda estão em estudos, foram descobertos recentemente e pouco ainda se sabe sobre esses receptores. Então agora, finalizamos a parte de antialérgicos, que é bem simples. E vamos falar dos antihipertensivos. Hipertensão, o que é? A gente fala no primeiros socorros, na fisiologia, que hipertensão é uma doença silenciosa com consequências graves. Ela é uma doença silenciosa por quê? Porque ela tem sintomas muito brandos e muito genéricos, que a gente raramente consegue distinguir. Para a gente ter um diagnóstico de hipertensão, é necessário que a gente tenha um acompanhamento médico. A gente vai medir a pressão arterial diversas vezes ao dia, em repouso, e o médico vai avaliar. Se ela estiver constantemente acima de 14/8, não tem jeito, é hipertensão. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter que fazer um tratamento, porque segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje nós temos 94% dos hipertensos estão com a hipertensão descontrolada. E a doença, ela é grave, Ela tem consequências graves, por quê? Porque o coração na hipertensão, o coração ele bate com muita força. Logo, o sangue ele bate com muito, ele exerce muita força sobre a parede dos vasos sanguíneos que podem se arrebentar. Entre outras coisas, isso pode levar ao quê? Derrame, aneurisma, infarto, paradas cardíacas, varizes, hemorragias internas, insuficiência renal. Tem pessoas hipertensas que têm sangramento do nariz constantemente, porque rompe, por causa da pressão elevada, por causa dessa força elevada. Então, quando a pessoa tem essa doença, ela vai fazer o quê? Vai fazer o uso de medicamentos antihipertensivos, que tem diversos meios de ação, entre eles diuréticos, inibidores adrenérgicos, beta-bloqueadores, alfa e beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina, vasodilatadores direto, enfim. A gente pensa, na hora de estudar farmacologia, a gente fica pensando, meu Deus, quanta coisa, Mas vamos pensar por um lado, ainda bem que tem bastante coisa, porque isso melhora a qualidade de vida das pessoas. E quantas pessoas que são, digamos, acima dos 40, 50 anos, tomam algum tipo de medicamento para hipertensão? Tem muito hipertenso no mundo, então um de nós aqui provavelmente vai ser. Ainda bem que a gente tem opções. Então vamos lá. Como que é feito o tratamento? Se inicia com a chamada monoterapia. Quando o médico consegue diagnosticar a hipertensão, ele começa com um tipo de antihipertensivo, podendo ou não ser associado a um diurético. Se tiver controlado, a pressão manter controlada, segue com essa forma, podendo às vezes até diminuir a dose. Porém, se a pressão continuar descontrolada, o médico aumenta a dose do primeiro que ele receitou, ele ainda não receita outro. Só que a dose tem um limite, chega uma hora que você não pode mais aumentar a dose. Aí quando chega esse momento, ele inclui outro medicamento. E vai seguindo a mesma lógica, aumentando a dose do segundo se não controlar. Chegou ao limite, terceiro, e assim vai. Por isso que a gente vê tantas pessoas mais velhas com a cestinha de remédio, porque ela não tem a pressão arterial controlada e ela tem que tomar uma série de medicamentos. Como funciona o diurético? O diurético ele é um tipo de medicamento que a função dele qual que é? Aumentar o volume urinário. Ele atua nos rins e faz com que o rim consiga filtrar mais, levando mais água para a bexiga.
a gente pensa, puxa, mas qual que é a função então do diurético? Fazer a gente correr pro banheiro toda hora? Ficar incomodando a gente? Não. Porque quando o rim filtra a água, ele não está levando só água, ele está levando sódio. E o sódio, ele é um dos principais componentes que faz com que aumente a pressão arterial em um corpo. Então, alimentos ricos em sódio, por isso que pessoa que tem hipertensão, não pode comer comida muito salgada, justamente porque tem sódio. E o sódio eleva a pressão arterial. Então, é dessa maneira que o diurético vai trabalhar. Nós temos os inibidores beta e alfa-adrenérgico. O inibidor beta e alfa-adrenérgico quer dizer o quê? Que é um medicamento que ele vai se ligar no receptor beta ou receptor alfa. Tá, o que isso quer dizer? Receptor beta ou receptor alfa são receptores que nós temos em todo o nosso corpo. E nesses receptores se ligam normalmente à noradrenalina. E quando a noradrenalina ou adrenalina se liga a esse receptor, ele tem um efeito. Por exemplo, no coração a gente tem receptor beta e tem receptor alfa. Quando o receptor beta é ocupado, ele controla o batimento cardíaco, aumentando a pressão arterial. Quanto mais noradrenalina se liga ao receptor alfa, você tem vasoconstrição, que também não é bom, porque daí o coração precisa bater com mais força para enviar o sangue para um espaço menor, né? Então, o que esses inibidores vão fazer? Eles vão chegar no receptor antes da noradrenalina. Quando ele chega no receptor antes da noradrenalina, no músculo cardíaco, e ele se liga ao receptor beta, nesse caso, é o inibidor beta-adrenérgico. Então ele vai se ligar ao receptor beta, que é o responsável pela pressão arterial. Então a noradrenalina não chega tanto nesse receptor, logo a pressão cai. E quando a gente tem o inibidor alfa-adrenérgico, é porque ele vai se ligar ao receptor alfa, que é o da vasoconstrição. Logo, se o inibidor chega antes da noradrenalina, que nem eu falei da dança da cadeira, o que vai acontecer? No coração a gente vai ter uma vasodilatação e o sangue vai fluir com maior facilidade. Então, entre os inibidores beta-adrenérgico, a gente tem os cardioseletivos, que vão inibir só o do coração, porque lembra, a gente tem esses receptores no corpo todo. Quando ele é cardioseletivo, menor efeito colateral, como por exemplo no caso do atenolol. E o não cardioseletivo, a gente tem o propanolol, ok? Por isso que o propanolol ele também é usado para outras coisas, como enxaqueca. Justamente por ele não ser cardioseletivo, ele pode atuar prevenindo sintomas de enxaqueca, ok? Então, a gente tem os alfa-adrenérgicos, como por exemplo o metildopa, que ele vai então fazer a vasodilatação. E a gente tem aqueles que são alfa e beta bloqueadores. Eles bloqueiam ambos os receptores. E nesse caso, a gente tem quem? No caso, o carvedilol, que é um dos mais conhecidos como tanto inibidor beta quanto alfa-adrenérgico. E aí a gente tem os medicamentos inibidores da enzima angiotensina, ou inibidor do receptor da enzima angiotensina. Então, ou seja, um vai inibir a produção de angiotensina e o outro não vai inibir a produção de angiotensina, mas vai evitar que a angiotensina se ligue aos seus receptores. E a gente tem a angiotensina 1 e 2. A mais importante nesse caso é a 1. Por quê? Porque a 1 e a 2, né? Mas a 1 ela tem o potencial de vasoconstrição. Então ele tem essa necessidade de fazer a inibição ou impedir a conversão, né, da enzima, justamente para impedir que a angiotensina consiga atuar na vasoconstrição. Ele é um potente vasoconstritor. Então os inibidores da angiotensina eles têm essa função de impedir a vasoconstrição, para que o sangue possa fluir com mais facilidade e o coração não precise bater com tanta força. Então agora
nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós vamos falar sobre os antibióticos.